Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com todos nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, celebrando a festa da conversão do apóstolo Paulo, peçamos ao Senhor a sincera conversão do nosso coração, nosso sincero arrependimento. Peçamos que Deus, através de sua misericórdia, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, atue, nos purificando, nos santificando e nos livrando do pecado. Vamos fazer um momento de silêncio, examinar a nossa consciência para confessar as nossas culpas diante de Deus. Confesso a Deus Todo-Poderoso que pequei muitas vezes por pensamentos e por palavras, por atos e por omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, a São José, seu castíssimo esposo, aos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, a São João Batista, a São Pedro e a São Paulo, e a todos os santos e santas de Deus, que rogueis por mim junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Vamos colocar como intenção desta Santa Eucaristia, de modo muito especial, o governo,
pastoral de nossa arquidiocese, que hoje se inicia. Apresentamos aqui nosso cargo como vigário-geral. Apresentamos os vigários episcopais, Reverendo Padre Marcos Ramos, Excelência Reverendíssima Senhor Bispo Dom Antônio Bessa, nossos vigários forâneos, Padre Eduardo, Padre Josinaldo, nosso cônego, Padre Wagner, e o prefeito de nosso Instituto Teológico, Padre Moésio. Que possamos, através desta missa, rezar pela missão de cada um deles e também empossá-los diante de Deus nosso Senhor, para que a graça do Espírito Santo atue, rezando também pelas intenções particulares de nosso arcebispo e pela unidade dos cristãos, e por todos aqueles que nos pedem orações. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos ao celebrar hoje sua conversão, caminhar para vós seguindo seus exemplos e ser no mundo testemunhas do Evangelho de Cristo. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus. Como acontece hoje convosco, persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me a carta de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrassem e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caiu por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deveis fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão de meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que ali moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que vistes e ouvistes. E agora o que estás preparando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Salmo responsorial. Ide pelo mundo inteiro e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai. Ide pelo mundo inteiro e a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide pelo mundo inteiro e a todos pregai o Evangelho. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueças o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito a nós, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum dos venenos mortais, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados todos os nossos pecados. Indominus espes mea. Em Deus está a minha esperança. Meus queridos irmãos, hoje nós celebramos de modo muito especial a conversão do chamado apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo das gentes, o apóstolo Paulo. A conversão do apóstolo Paulo traz para nós um convite e ao mesmo tempo uma reflexão acerca da nossa conversão pessoal. O que é a conversão? Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem a nós: eu estou convertido, ou eu me converti. A conversão é um processo que vai acontecendo durante todo o nosso desenvolver, durante todas as circunstâncias da nossa vida. Nós vamos observar que a chamada conversão de Paulo é a introdução de Paulo no mistério da evangelização e não a santificação plena de Paulo. A partir deste momento, Paulo não deixa de ser um pecador e assume um espírito divino de santidade, de perfeição. Ao contrário, a partir desse momento, Paulo vai se deparar com inúmeras frustrações, Paulo vai se irar, Paulo vai se decepcionar, Paulo vai perceber que muitas vezes
é frustrante a missão de evangelizar, mas mesmo assim vai manter-se firme na fé. O mesmo acontece conosco. Quando nos deparamos com um processo ao qual nós chamamos de vocação à santidade, também muitas vezes nos frustramos. Nos frustramos com a igreja, nos frustramos com as pessoas que participam da igreja, nos frustramos muitas vezes com o próprio Deus, porque queremos que Deus faça aquilo que nos convém, no momento que nos é propício. Contudo, a conversão é um processo que ele é lento, ele é gradativo e ao mesmo tempo ele é pedagógico. Quantas coisas ontem pedíamos a Deus chorando e hoje agradecemos sorrindo por não termos recebido. Quantas vezes sentimos vontade de nos irar e no nosso direito, achado por nós, fomos sufocados pela impossibilidade de assim o fazer. E quando passou 1 ou 2 dias, percebemos que era a atitude mais correta permanecer calado. A conversão, ela acontece na pequena via, no pequeno caminho. Ela é um processo diário. O Santo Padre, o Papa João XXIII, o então Cardeal Angelo Roccalli, quando iniciou o seu pontificado, na sua missa de início de pontificado, ele assustou todos os cardeais quando ele pediu, diante da Basílica de São Pedro, que o Espírito Santo renovasse no coração da igreja as maravilhas de Pentecostes, de tal modo que este mesmo Espírito convertesse o nosso coração. Porque nós precisávamos desta conversão. Imagine só, cardeais, patriarcas, bispos, padres, que até então vinham de uma cultura tridentina, converter-se, buscar a conversão do coração. E muitas vezes a soberba humana nos faz negar essa necessidade, que nós precisamos da conversão. Nós precisamos, como Paulo, sair do nosso estado, ainda que seja um estado de pecado, e irmos a caminho deste Damasco, ou dessa Damasco. Esta simbologia, que trazemos conosco através de uma metáfora da queda do cavalo, muitas vezes nós até utilizamos quando alguém não se dá muito bem nos seus projetos, dizemos, fulano caiu do cavalo. Essa simbologia do tombo de Paulo representa que é necessário muitas vezes cairmos. E em grande parte cairmos até mesmo na realidade. Percebermos que nós somos seres humanos falhos. O pecado, ele faz parte da nossa condição humana. Mas ele não é empecilho de sermos amados por Deus. Durante toda a liturgia sacramental, nós, em momento algum, nós engrandecemos o pecado ou nós rezamos contra o pecado. Ao contrário, nós engrandecemos a gloriosa manifestação do amor de Deus em nossa vida, em nosso coração. O pecado, ele é superficial quando se tem a misericórdia de Deus, quando se tem o projeto de Deus na nossa vida. Quando se fixa o olhar no amor de Deus, na misericórdia de Deus, a gente consegue compreender o pecado como consequência da nossa liberdade humana. E à medida que nós
não conseguimos lidar com essas consequências, nós vamos sofrendo os atos dessa consequência. Quantas são as pessoas que vivem oprimidas porque se julgam escravas do pecado, mas na realidade são escravas de suas próprias escolhas e consequências. Portanto, meus irmãos, a liturgia sacramental da missa, ela em momento algum se volta para o homem que busca o perdão de seus pecados. Não. Mas para o homem que busca a grandiosidade do amor de Deus. Nessa grandiosidade, ele se converte, ele se encontra, ele se acha. Porque Cristo, na liturgia sacramental da missa, se dá a nós como misericórdia e não como um juiz pronto a nos condenar. Aqueles que buscam simplesmente a manifestação, que buscam engrandecer o seu pecado, mesmo que seja através da humilhação, são semelhantes ao publicano e ao fariseu. Um se eleva pelas virtudes, o outro se diminui pelo pecado. E qual dos dois foi bendito pelo Senhor? Aquele que reconheceu que suas limitações humanas tiram dele a potencialidade de continuar caminhando. E é necessário que ele busque forças para enfrentar as suas limitações humanas. E quando não pode, ou quando não pudermos enfrentar as nossas limitações humanas, que nós saibamos conviver com elas, sem que elas afetem o nosso processo de conversão, sem que elas afetem aqueles que estão ao nosso redor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe, Senhor Jesus, pelo ministério desta água civil, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou sobre nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar pão da vida eterna. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da terra, da videira e do trabalho do homem, e que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos acolhidos por vós e seja o nosso sacrifício de tão modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas culpas e purificai-me inteiramente de meus pecados. Orai, irmãos,
para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Que o vosso Espírito, ó Deus, nos conceda nesta celebração luz da fé, que sempre iluminou o apóstolo Paulo para anunciar o vosso santíssimo nome a todos os povos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e cheio de bondade, Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardai constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que puseste à sua frente, como representantes de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo todos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorreis com bondade, para que ao procurar-vos, vos pudesse encontrar. Socorrei com bondade os que vos procuram. E ainda mais oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas, na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegando à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho, para ser nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em toda a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a libertação, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos a vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai Santo, o Espírito Santo como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando todos à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso diletíssimo Filho e Senhor nosso.
para celebrarmos esse grande mistério que ele nos deixou em sinal de eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceava, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Deu graças. Partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas santas e veneráveis mãos o cálice com o vinho, rendeu-lhe graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isso é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste cálice, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e a sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperamos a sua vinda gloriosa. Nós oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja. Concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo, para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais nós vos oferecemos esse sacrifício. Nosso arcebispo, José Fernando de Faria, com o seu bispo auxiliar, todo o seu clero, e todos os presbíteros
e ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem esse sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo. De todos os mortos dos quais só vós conhecestes a fé, a todos saciais com vossa glória. E a nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com o apóstolo Paulo e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Senhor e guiados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos une. Que esta união do corpo e sangue de Nosso Senhor que vamos receber nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo pela vossa morte, deste vida ao mundo. Livrai-me de todo o mal, pelo vosso corpo e vosso sangue, dai-me sempre a cumprir a vossa vontade, e jamais separar-me de vós. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, diz o Senhor. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor.
Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Jesus, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Jesus, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Oremos. Que esta comunhão, Senhor nosso Deus, alimente em nós o ardor da caridade que inflamou o apóstolo Paulo